Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite, nessa tarde, começo de noite, nós vamos ouvir uma palavra que eu acredito que é uma palavra do trono, amém? Palavra de Deus para o seu coração. Eu quero chamar o pastor Marcelo aqui. Dê uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Antes de eu passar o microfone para ele, você que está aí no meio da igreja do Arraial, você que é líder, você que é 12, tem lugar reservado para você aqui na frente, tá? Dessas cadeiras tem um papel, está escrito reservado, então isso é para você, você do Candeias, do Nacional, do Norte, do Sul, do Leste, do Oeste, venha e tome posse da sua cadeira. E se caso tem uma cadeira que está escrito reservado e não tem ninguém sentado, você que aspira ser um líder, ser um 12, sentinela, que é para você, amém? Pastor Marcelo está aqui, eu acredito que ele vai trazer uma palavra de Deus para nós e abra seu coração nessa noite, amém? Nessa tarde, início de noite, Deus, ele vinha visitar Adão na viração do dia, esse horário, 6 horas da tarde, para você que dirige, você sabe que é difícil, porque não é nem tarde, não é nem dia e nem noite, não é? Ainda há uma certa confusão. Então, por que Deus vinha visitar Adão nesse momento? Porque a viração do dia é o momento da visitação. É onde vem a tristeza, a angústia. Pode começar com pessoas que têm depressão. Elas falam isso, que elas não gostam desse início de noite. Então, mas hoje, Deus está aqui nos visitando, amém? E Ele vai trazer uma palavra de destino para mim e para você, amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, amor, seu amém. Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor, amém, queridos? Ainda de pé, queridos, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nesse momento tão especial na Tua presença. Meu Deus, o Senhor é o mais interessado em que voltemos aos princípios, em que possamos ter as nossas vidas direcionadas e dirigidas pelos propósitos eternos do Senhor, pelos princípios da Tua palavra, princípios milenares. Meu Deus, que nessa noite possamos ter entendimento nessa tarde, como tivemos ontem, possamos ter entendimento hoje, meu Deus, à tarde e à noite, e que o Senhor nos traga de volta para o caminho, para que possamos andar nesse caminho e colhermos, meu Deus, os benefícios, colhermos os resultados, os frutos de andarmos pelo princípio da fidelidade e honra ao Senhor, em nome de Jesus. Dê mais um aplauso ao Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, ainda de pé, abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus. O tema do que eu estou ministrando é voltando ao princípio. Voltando ao princípio. Hebreus, capítulo 2. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 2, vamos ler o versículo... Se você tiver na ARA, na atualizada, coloca para mim que eu vou ler nessa versão, tá? Hebreus capítulo 2, versículo 1. Todos acharam? Quem não achou, acompanhe aqui na leitura. Diz lá, vamos lá, 1, 2, 3. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiapito de retorno. Glória a Deus. Quantos estavam aqui ontem à noite? Diga amém. Queridos, que tempo poderoso foi que nós tivemos ontem aqui. Realmente uma visitação tremenda. Deus abrindo os nossos olhos
com a palavra que o pastor Malaquias ministrou, o pastor Clemilson. Queridos, e vamos dar sequência aqui. E hoje nós estamos aqui nesse seminário falando exatamente de voltando ao princípio e como nós temos sido abençoados. Porém, isso é só o começo, queridos, porque eu acredito que Deus ainda tem muito para fazer em nós e para nos levar de volta, né, nos levar de fato e de verdade aos princípios. Para quê? Por quê? Porque são esses princípios que norteiam e dirigem as nossas vidas. O texto que nós lemos aqui, o autor de Hebreus, ele diz: olha, vocês não podem negligenciar as verdades ouvidas. Porque se nós negligenciarmos as verdades, nós nos desviamos desse caminho. Seguimos rotas contrárias. E quando nós falamos de voltar ao princípio, queridos, meditando sobre isso, para essa palavra aqui, isso aqui nos remota a praticamente duas coisas, dois entendimentos que temos que ter quando se fala de voltar ao princípio. Primeiro, voltar ao princípio fala de voltar às origens, voltar ao início, voltar à das primeiras obras, né? Voltar ali ao início. Então, olha só, o ser humano, ele tem por natureza, queridos, a tendência de duas coisas, muito simples. O ser humano, de modo geral, isso não só a igreja, mas o ser humano. Primeiro, o ser humano se esquece facilmente das coisas. Nós nos esquecemos facilmente das coisas. Um exemplo disso, sem pensar muito, se você pudesse responder numa palavra, qual foi o tema da palavra que foi ministrada domingo passado? Já esquecemos. Ou seja, o que você comeu ontem no almoço? Quem lembra? Não lembro nem se eu comi ontem, pastor. Então, para você ter uma ideia, como, queridos, que nós, como seres humanos, nós temos a tendência de nos esquecermos muito fácil das coisas. Por que você acha que Jesus instituiu a Santa Ceia? No final, que ele disse: esse é o meu corpo, esse vinho é o meu sangue, que é dado em favor de vós. Fazer isso, hein? Porque o ser humano teria esquecido. Nós teremos esquecido o sacrifício de Jesus na cruz. Nós teremos esquecido aquilo que Ele fez por nós. Todos os meses, quando nós ceamos, nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Trazemos à memória. Então, essa é a primeira coisa. Primeiro, nós nos esquecemos muito fácil das coisas. Segundo, nós temos a tendência, o ser humano, de desviar-se com muita facilidade das verdades que nós ouvimos e das decisões que nós tomamos. Deixa eu fazer uma pergunta para todos nós aqui, queridos. Presta atenção. Quantos de nós aqui já não esquecemos de decisões que nós tomamos? Fizemos decisões no passado: não, a partir de hoje nunca mais vou fazer isso, nunca mais eu vou andar dessa forma, nunca mais vou trilhar esse caminho, nunca mais vou viver assim. Nós esquecemos. Nós esquecemos, queridos, das verdades que ouvimos. Muitas vezes parece que nós caminhamos o dia a dia diante de certas situações que parece que nós somos ignorantes a respeito daquele fato. Mas nós sabemos, nós simplesmente desviamos dessas verdades. Isso é tendência do ser humano. Por que estamos aqui nesse seminário voltando ao princípio? Que é justamente, queridos, para nos trazer de volta ao prumo. Nos trazer de volta a essas verdades. Para que delas não nos desviemos. Em Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías capítulo 30, no versículo 21. Diz assim, ó: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Deus estava advertindo Israel aqui, dizendo: olha, vai chegar um momento na sua vida, porque isso é da natureza humana, que você vai desviar sim para a direita ou para a esquerda, mas sempre haverá uma voz atrás de você dizendo: ei, esse é o caminho, ei, essa é a rota, volte para cá. Amém, queridos? Ontem nós ouvimos palavras: voltem para cá.
Hoje você vai ouvir palavras, voltem para cá. Então sempre nós teremos uma palavra atrás de nós, uma voz atrás de nós dizendo: esse é o caminho, não te desvie, não saia da rota. Outra coisa importante, queridos, então quando nós falamos sobre voltar ao princípio, a gente está falando exatamente sobre isso, sobre origem. Voltar ao princípio é o que a apóstola Socorro falou ontem, quando ela começou o congresso fazendo texto de Apocalipse, dizendo: lembra-te, pois, de onde caístes e volta à prática das primeiras obras, volta ao primeiro amor. Voltar ao princípio é nós frequentemente sermos lembrados, queridos, de onde caímos, aonde esfriamos, aonde desanimamos, aonde esquecemos as verdades ouvidas, aonde nos desviamos. E você sempre ouvirá uma voz atrás de você dizendo: esse é o caminho. Mas voltar ao princípio fala também de entender o que são princípios e quais são esses princípios. Então, em primeiro lugar, queridos, para eu entender que eu preciso voltar para algo, eu preciso saber que eu saí dessa rota. Sim ou não, amados? Porque tem pessoas que saem da rota e não percebem. Pessoas que pararam de viver certos princípios e não se atentam para isso. Então, em primeiro lugar, temos que entender o que é princípio. Princípio fala sobre o momento da existência de algo, o início, o começo. A Bíblia, ela é cheia de princípios, onde verdades são mencionadas pela primeira vez. Há uma regra na teologia chamada lei da primeira menção, que isso é um princípio que fala: nunca fale com certeza aquilo que a Bíblia não fala com clareza. Nunca afirme com certeza o que a Bíblia não fala com clareza. Então nós temos que nos nortear, queridos, pela verdade da palavra. Está na Bíblia, é princípio. Se está na Bíblia, é princípio. Diga amém. Outra coisa que é a base de um princípio. O princípio, ele serve como base, como a causa, a raiz e a razão. Toda vez que a pessoa perde a razão, ela perdeu o princípio. Toda vez que a pessoa perde, querido, se ela se desvia de um caminho, ela quebrou um princípio. Agora, como que eu entendo se aquela verdade é um princípio ou não? Eu copiei 4 coisas aqui que se aplica, queridos, para sabermos se certas verdades são princípios ou não, ou se é só ensinamento da cabeça desses pastores aqui. Pastores chegam aqui e falam um monte de coisa para a gente tem que seguir o que eles estão falando. Será que isso é princípio mesmo ou não? Então vamos lá, primeira coisa, para sabermos se as verdades que você ouviu ontem, de pastor Malaquias, de pastor Clemilson, se aquilo que você vai ouvir hoje, de pastor Elito, pastor Aloí, se é princípio ou não. Primeiro, essa verdade, queridos, aquilo que você está ouvindo, primeiro, ela tem que ser atemporal, ou seja, eterno. É uma verdade que funcionou no passado, funciona no presente e vai continuar funcionando no futuro. Então, se você ouve uma palavra, queridos, e aquilo se aplicou, aquilo funcionou. Por exemplo, vou usar um princípio aqui, que nós vamos falar sobre o princípio de honra aos pais. Só um exemplo. Princípio de honra, queridos. Lá atrás, esse princípio era válido, sim ou não, queridos? Sim ou não, amados? Hoje esse princípio é válido, sim ou não, queridos? E amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, é válido, sim ou não? Então é um princípio. Porque ele é atemporal, ele está fora do tempo. Ele é eterno. Ele funcionou no passado, no presente e no futuro. Então não é ensinamento de homem. Segunda coisa, queridos, está na Bíblia. Por quê? Porque hoje nós vivemos numa época, queridos, por favor me entendam, não estou nada contra, tá, queridos? Eu, inclusive, sigo muitos coaches, treinadores de desenvolvimento pessoal, mas hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas hoje querem metodologia, técnicas, queridos, para se desenvolver, técnicas, e aí o cara vai colocando gnosticismo pelo meio, vai colocando yoga pelo meio, vai colocando meditação transcendental, você tem que sair de dentro de você, que aí você vai sentir outra coisa então de você. Queridos, cuidado com essa outra coisa, pode ser um demônio, viu? Estou falando sério. Então no meio disso aí, entenda, não sou contra, pelo contrário, queridos, como eu falei, eu sigo muitos coaches, muitos treinadores de desenvolvimento pessoal, mas nada disso substitui a Bíblia. Diga amém. A base dos nossos princípios, queridos, é a palavra. Então, se de fato eu quero, apóstolo Socorro, se eu quero voltar ao princípio, eu tenho que voltar à leitura e à meditação da palavra. Diga amém. Porque infelizmente tem gente em algum lugar que não é aqui. Diga amém. Tem gente que jejua a Bíblia, pastor Aloí. O cara não jejua nem o café, nem o almoço, nem a janta, mas jejua a Bíblia.
Não lê a Bíblia. Como? Me responda, queridos. Como que eu vou voltar para o princípio se eu não estou lendo, se eu não estou me expondo à base dos princípios que é a palavra? Então, tem que estar na Bíblia. Terceiro aspecto aqui, queridos, que prova que isso que nós estamos falando é princípio. Terceiro aspecto, não existe lei contra. Não existe lei contra. O apóstolo Paulo fala, e contra essas coisas não há lei. Querido, tudo que é princípio, não há lei que seja contra. Por exemplo, vou usar outro princípio aqui, o princípio de falar a verdade, queridos. Existe alguma lei em algum país que é proibido falar a verdade, queridos? Sim ou não, amados? Não. Então, fala... Hã? Tem alguns lugares por aí, né, pastor Mag? Ei, rapaz, ainda bem que não está gravando, né? Tu gosta de uma confusão, né, pastor? Ih, está gravando, corta, edita essa parte. Então, queridos, teoricamente, né? Normalmente, queridos, não há lei contra se falar a verdade. Mesmo que a verdade custe caro. Ou seja, então a prova de que aquilo é um princípio. E a quarta e último aspecto aqui, querido, de que aquele princípio é um princípio, aquela verdade, aquilo que está sendo falado é um princípio, é que vale para qualquer cultura ou país do mundo. Por exemplo, eu vou usar outro princípio aqui, que é da fidelidade. Vamos falar de fidelidade conjugal. Queridos, em qualquer lugar do mundo, adultério é adultério. Sim ou não, queridos? Qualquer lugar do mundo. Ah, mas aquele cara que tem 10 esposas, ele pode ter 10 esposas. Se ele tiver a 11ª, é adultério. Ou seja, tudo aquilo, queridos, que vale em qualquer cultura é um princípio. Então, por que nós estamos falando isso? Porque eu quero que nós entendamos uma coisa aqui hoje, queridos. E essa frase aqui, isso aqui eu colei do pastor Mike Murdock. Acho que muitos de vocês vão lembrar aqui, quando ele falou, há uma diferença entre a pessoa de Jesus e os princípios de Jesus. A pessoa de Jesus me leva para o céu. Claro que tem princípios que também me levam, obviamente. Mas os princípios de Jesus me fazem ser bem-sucedido aqui na terra. Por que nós precisamos voltar aos princípios, queridos? Porque esses princípios, eles regem, eles direcionam, eles dirigem as nossas vidas, tanto no meu relacionamento com Deus, quanto no êxito aqui na terra. Por quê? Porque é o seguinte, cada princípio cumprido me leva a um destino diferente. Pastor Gilberto falou aqui agora há pouco sobre o princípio da cruz. O princípio da cruz, queridos, é o princípio de quê? De renúncia, de matar a mim mesmo. Aquele que não toma a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. A Bíblia é um livro de princípios, a Bíblia é um livro de verdades. E cada princípio que eu cumpro, ele me leva a um destino diferente. Não tem, escute isso aqui, não tem como eu viver quebrando princípios e eu me dar bem na vida. Olhe para quem está do seu lado, diga aí, meu irmão. Não tem como você viver quebrando princípios e se dar bem na vida. O apóstolo René diz que quem quebra um princípio é quebrado por ele. Quem cumpre princípios, quando nós cumprimos princípios, Deus cumpre as promessas. Quando nós quebramos os princípios, o princípio quebra a gente. Por quê? Porque infringiu. Queridos, eu acredito que nenhum de nós aqui está aqui para ser quebrado pelos princípios. Ninguém está aqui, queridos, para viver uma vida lascada, viver uma vida com a família destruída, uma vida doente, uma vida sem êxito em nenhum aspecto. Pelo contrário, nós estamos aqui para viver a essência do que Deus tem para nós, na vida espiritual, relacionamento com Ele, emocional com nós mesmos, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. Vivemos uma boa vida, diga amém. Então vamos lá, eu separei aqui hoje 12 princípios que eu quero compartilhar. O tempo está bem correndo aqui, mas vai dar tempo. E vamos lá. Voltando ao princípio. Então, o primeiro princípio, queridos. E esse princípio ele está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O primeiro princípio é o princípio da honra. Diga, honra. Querido, você sabia que os 10 mandamentos são 10 princípios de honra? Os 4 primeiros são honra a Deus. Os 4 últimos, honra aos homens. Por quê? Porque quem honra a Deus, ama a Ele. Quem honra a Deus, não tem outros deuses diante de si. Quem ama a Deus, não é idólatra.
quem ama a Deus vive essas verdades. Quem honra a Deus, desculpa, e quem honra o próximo não mata. Quem honra o próximo não rouba, não cobiça, não trai, não busca a mulher do outro. Então, você vê, é princípio, os 10 mandamentos são 10 princípios de honra. Então, entenda uma coisa, todo pecado é um pecado de desonra. Diga, todo pecado, diga mais forte, todo pecado é um pecado de desonra. Todo pecado também é uma quebra de princípio. Todo pecado, ou eu estou desonrando a Deus, ou eu estou desonrando a homens. Por que nós precisamos voltar aos princípios, queridos? Para pararmos de viver uma vida de desonra, de quebra de princípio. E a honra, como diz o pastor Mike Murdock, ele fala uma coisa interessante, que a honra, ela é a semente do acesso. A honra, quando eu honro, queridos, a honra me coloca em lugares privilegiados. Quando eu honro, Deus, Ele nos tira de trás das malhadas, como Ele fez com Davi, e o coloca à frente da nação. Ele nos tira de cauda, de rabo, para ser cabeça. Quando se honra, quando se cumpre os princípios, principalmente você vai lá em Deuteronômio 28, você vê aquilo ali, é um conjunto de regras, de condutas, para se cumprir. Quando cumprimos aquilo, Deus nos coloca em destaque. Quem cumpre princípios, Deus cumpre as promessas. Diga amém. Segundo princípio que nós temos aqui é o princípio da verdade. Falar a verdade em todo tempo, queridos. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Por quê? Porque quem fala mentira... Já viu aquela história de que mentira tem perna curta? Pode até ter perna curta, querido, mas ela corre muito. O problema é o seguinte, é que quando a pessoa fala uma mentira, ela tem que, para sustentar a primeira mentira, ela tem que contar uma série de mentiras. Sim ou não, queridos? E aí o que acontece? Quando se descobre a mentira... que a pessoa faltou com a verdade, perde-se a credibilidade. Escute, queridos, credibilidade é igual virgindade. Perdeu, já era, meu filho. Perdeu, já era. Para se construir levam anos. Para perder, questão de segundos. Por quê? Então qual é o preço que se paga em não falar a verdade? Perda de confiança, credibilidade. A pessoa fica manchada para sempre como mentiroso. Por exemplo, por que o pessoal fala de político, queridos? Porque político é bicho que não fala a verdade. Essa é a realidade. Ah, pastor, alguns não. A grande esmagadora maioria. Alguns falam a verdade. Infelizmente, a grande maioria baseia as suas campanhas, baseia a sua vida em mentiras. E nós, como igreja, não podemos ser assim. Diga amém. Terceiro princípio, a fidelidade. Fidelidade, queridos, aqui ela é resultado de um coração que honra. Quem decidiu andar pelo princípio da honra é alguém fiel. Quem decidiu andar pelo princípio da honra é alguém que automaticamente tem como consequência o princípio da fidelidade. Fidelidade prometeu, cumpriu. Fidelidade, queridos, nos horários, né? É incrível, não sei aqui, mas lá eu vou falar da nossa igreja, né? Nós temos o culto das 6, né? O pessoal que chega para o culto das 6, o que chega para o culto das 6:30, o pessoal que chega para o culto das 7, tem alguns que chegam para o culto das 7:30, queridos. Só que o culto termina às 8, né? Isso é fidelidade. Fidelidade muitas vezes em pequenas coisas, a gente acha que não tem nada a ver. Tem sim, queridos, tem sim. Quarto princípio, passando rápido aqui, princípio da gratidão. Queridos, gratidão é a resposta do coração. A gratidão é a resposta do coração. Escute, a dor mais doída que uma pessoa sente é a dor da ingratidão. E o que é a ingratidão, queridos? É você fazer algo para uma pessoa e ela simplesmente ignorar aquilo que você fez. É a dor mais doída, é a dor da ingratidão. Quantos aqui já foram alvos de ingratidão, queridos? Levante a mão. Você fez algo por alguém, você doou sua vida para alguém. Nós, pastores, nem se fala, né? O tanto de gente, queridos, que sai ainda falando mal da gente. Mas quando ele estava endemoniado, quem que estava lá? Quando ele estava querendo separar da esposa, do marido, quem que estava lá? Quando os filhos estavam jogados para as drogas ou perdidos, quem estava lá? E depois ele sai da igreja fazendo o quê? Falando mal, obrigado. É isso mesmo. Falando mal. Queridos, é ingratidão. A ingratidão. Outro princípio que nós temos aqui é o princípio do amor. O amor, queridos, entendam uma coisa, o amor ele não é sentimento. O amor ele é expressado pelo dar. O famoso texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Que deu. Então a maior expressão do amor é dar. Amar. A Bíblia manda eu amar até meu inimigo.
E a prova de que realmente eu amo, alguém pode dizer, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo isso, eu amo a Deus. Mas a maior prova de que você realmente ama é o investimento de tempo que você dá em direção àquilo que você diz que ama. Se eu digo que amo a Deus, queridos, e não separo o tempo para estar com Ele, é mentira, estou quebrando o princípio. Se eu digo que amo minha família, minha esposa, meus filhos, e não separo o tempo para eles, eu estou quebrando um princípio. Porque não tem como eu amar alguém e não devotar tempo a essa pessoa ou a essa situação a quem eu digo que amo. Então é o princípio do amor. Né? O amor é mais um princípio aqui que tem que ser restaurado. Sexto princípio, queridos, o princípio da fé. Interessante que a fé é a única voz que Deus respeita. Deus respeita alguém que crê. E essa pessoa que crê atrai o favor de Deus em sua direção. Por quê, queridos? Porque a dúvida ela torna Deus mentiroso. E a dúvida, ela produz tanta dor quanto a fé produz milagre. Então, nós não podemos ser homens duvidosos. O princípio da fé, e a fé é alimentada pelo quê? Pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Sétimo princípio, já começaram a tocar aqui, já mandando a gente embora, né, queridos? Quando o pessoal do teclado chega aqui e está dizendo, olha, acabou teu tempo. Era ontem eu estava mandando os outros embora, né? Hoje estão me mandando embora. Obrigado, Emi, valeu. Colheita, é verdade. Viu, queridos? Vamos chegar aqui nesse princípio, tá? Plantei ontem, estou colhendo hoje. Ai, meu Deus. Queridos, sétimo princípio que nós não podemos vir, temos que voltar para ele, o princípio do perdão. Meu Deus, esses dias, tanto o pastor Aloí, pastor Malaquias, acho que o pastor Aloí continua ministrando aqui, mas o pastor Aloí começou a falar começou uma palavra lá conosco, o pastor Malaquias seguiu falando sobre ofensa. E que se aplica isso aqui, o princípio do perdão. Por quê, queridos? Porque se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Você decide se libertar da ofensa que tu te aprisiona quando você decide perdoar. Você se livra do peso morto que você carregava. O perdão, ele liberta, queridos. Mas eu vivo todos os princípios, mas eu sou magoado, ofendido com pessoas que foram ingratas comigo. Você está vendo alguém que quebra um princípio comigo, isso gera uma quebra de princípio em mim. Alguém quebrou um princípio comigo e eu vou quebrar um outro princípio contra essa pessoa. Então eu tenho que aprender a ser restaurado, voltar ao princípio do perdão, me libertar disso, não deixar a mágoa me aprisionar. Oitavo princípio, isso aqui não está em ordem de importância, tá, queridos? Só fui colocando aqui. Oitavo princípio, o princípio da santidade, separado para o Senhor, sem o qual ninguém verá o Senhor. E deixa eu abrir um parêntese aqui, queridos, sobre santidade. A gente fala muito sobre Adão. A gente fala, porque que Adão comeu da árvore que não devia comer, porque Eva comeu da árvore que não devia comer, não sei o que, e condena muito Adão. Mas escute, queridos, olhe para mim. Todos os dias existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal que é colocado diante de mim e de você. Todos os dias. Quando passa aquela mulher mal vestida na rua, aquilo é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Você decide comer daquele fruto ou não. Olhando, comeu do fruto. Todas as vezes que vem alguém falar uma fofoca para você abrir o ouvido, você decide comer daquele fruto ou não. Todo o pecado, queridos, toda possibilidade de pecado é uma árvore da vida, uma árvore do conhecimento do bem e do mal que é colocado diante de nós. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal que é colocado diante de nós. Então é uma escolha para mim comer daquilo ou não. Então pare de falar mal de Adão e Eva e vá cuidar. Isso. Amém? Próximo princípio, nono princípio, o princípio da sabedoria. O bem mais valioso que podemos adquirir, queridos. A sabedoria pode me colocar em lugares que nem altas quantias em dinheiro faria, porque ela é a porta do conhecimento, e o conhecimento é a semente que gera mudança. Olhe para mim, hoje nós estamos vivendo, essa geração, a geração Z chamada, é a geração onde os pais aprendem com os filhos. Até a geração passada, os filhos aprendiam com os pais. Essa geração é a geração que os pais aprendem com os filhos, a tecnologia. Mas olhe para mim, mas é a geração mais Nutella que existiu em toda a existência da raça humana. A geração mais Nutella, a geração TikTok.
A geração, queridos, hoje eu vi um post interessante, alguém mandou dizendo assim, era uma senhora estava dando para ele, ela disse, olha, isso aqui não liga não, é só você abrir a página, isso se chama livro, não descarrega, tá? Por quê? Porque as pessoas estão longe de um jeito onde não soltam isso aqui, ou seja, as pessoas, escute, as pessoas hoje, a geração de hoje tem informação, mas não tem sabedoria nem conhecimento. É uma geração hoje, queridos, que é bombardeada por informação. Mas uma geração que quase que com pouca sabedoria e pouco conhecimento. Sabedoria se busca em Deus. E o conhecimento que é resultado da sabedoria de Deus em nós, ela abre uma porta para a mudança em nossas vidas. Toda a mudança aconteceu porque foi girada uma chave em nossas vidas. Porque nós descobrimos uma verdade. Poxa, o caminho é esse. Eu tenho que andar por aqui agora. Mas a geração Nutella, infelizmente, uma geração, e nós precisamos voltar ao princípio da sabedoria, queridos. Precisamos nos expor à palavra e buscar a sabedoria de Deus. Tiago diz, se alguém quer sabedoria, peça de Deus, que a todos dá. 10º princípio, o princípio do servir. O princípio do servir, queridos. Jesus, ele não veio para servir, para ser servido, ele veio para servir. E quando falamos de servir aqui, nós estamos falando de quê? Da obra das nossas mãos. Servir, queridos, o servir, ele te coloca em lugares, ele te dá acesso. Quantas pessoas já tiveram o privilégio de serem abençoados simplesmente porque estavam servindo? E outra coisa, quem serve é visto, viu? Quem serve é visto. Normalmente é colocado em lugar de destaque. Eu vou usar um exemplo aqui, acho que eles não se importam, nem falei com eles, e se importar também não estou nem aí, que é o Gilmar e a Vânia. Queridos, um casal que há muito tempo atrás tem sido fiel escudeiro de pastor Luí e pastora Maricélia, não é verdade, queridos? Serviram por muito tempo, os bastidores, não eram vistos, não era aclamado, não era isso, não era aquilo, mas estão lá. E hoje, queridos, eu ouso dizer, viu, pastor Luí e pastora Maricélia, que é um casal que a gente pode jogar óleo na cabeça deles porque são pastores. Sim ou não, queridos? Sim. E sabe o que é mais interessante, pastor Luí e pastora Maricélia? É que a igreja confirma isso, sabe? A gente não precisa chegar e impor, a partir de hoje, Gilmar e Vânia são pastor e você, quem não quiser, que caia fora. Pelo contrário, todo mundo amém. Por quê, queridos? Porque é servo. Porque é servo. Porque estão servindo. Então, queridos, o serviço, ele nos coloca em posição de sermos vistos, mesmo quando nós não queremos. Por quê? Porque quem serve é visto. Quem serve é visto. Isso, claro, só usei um exemplo aqui de Gilmar e Vânia, tá, queridos? Mas serve para qualquer um de nós. Você pode ver, todos os homens que Jesus chamou para ser seus 12, eles estavam trabalhando, estavam servindo, estavam fazendo algo, eles não estavam ociosos, não. Tem muita gente, eu quero ser pastor para pregar, para ficar só em casa de boa. Ah, meu Deus, poxa vida, onde que é isso que tem? Me fala aí. Então, o serviço, temos que voltar ao serviço. 11º, estou terminando, tá, pastores? 11º, o princípio de bons relacionamentos. Queridos, a Bíblia diz lá, Paulo diz assim, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu uso uma frase, queridos, que diz assim, que nós só temos uma vida. Por que você vai usar essa única vida que Deus te deu para atrapalhar a vida dos outros? Não é verdade? Queridos, o princípio do bom relacionamento é você saber lidar com todo mundo. Sabe, tem pessoas que dizem assim, qual é o problema? Não tem confusão não? Eu vou gerar uma confusão agora aqui. Tem gente que é causador de confusão. Enquanto que nós deveríamos ser, a Bíblia fala assim, bem-aventurados os pacificadores. Aquelas pessoas que abraçam, que são de bons relacionamentos, que tem um sorriso o tempo todo no rosto. Sabe, que você é uma pessoa gentil, uma pessoa boa. E por último, para encerrarmos, o princípio que nós não podemos deixar de falar, né, que eu vivenciei ele aqui na prática, que é o da semeadura. Ontem eu mandei o povo embora, hoje estão me mandando embora, né? O princípio da semeadura, queridos, plantar e colher. É o princípio da semeadura. E é um princípio que envolve fé, porque a fé é a expectativa que envolve a minha semente. Alguém diz assim, se você está colhendo o que não queria, é porque você plantou o que não devia. Então, se eu quero ter novas colheitas, eu tenho que plantar coisa diferente. O pastor Tiago Brunelli fala uma coisa interessante. Ele diz assim, nunca plante sementes ruins no período de colheitas ruins. Porque se você está colhendo coisas ruins agora, é porque você está colhendo o que você plantou de ruim lá atrás. Agora, no momento da dificuldade, é o momento de plantar boas sementes. E quando a gente fala de semeadura, eu não estou me referindo só a dinheiro não, tá, queridos? Porque escute, tudo é semente. Diga tudo. Diga mais forte, tudo
é semente. Tudo é semente, queridos. Então, se eu planto palavras, se eu planto atitudes, se eu planto ações, se eu planto dinheiro, se eu planto amor, se eu planto um sorriso, tudo é semente. E o interessante é o seguinte, é que nós sempre colhemos mais do que o que plantamos. Então que Deus nos dê graça para voltarmos a esses princípios. Entendermos, queridos, que Deus nos chamou para princípios e entendermos que esses princípios aí são eternos. Que as nossas vidas sejam norteadas por eles, em nome de Jesus. Fique de pé, queridos, nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Quero convidar você nessa tarde a orar. Orar comigo, dizer: meu Deus e meu Pai, quais princípios eu tenho quebrado? Quais princípios eu preciso retornar? Talvez eu preciso retornar aqui ao princípio da honra, ao princípio da verdade, ao princípio da fidelidade, ao princípio da gratidão, do amor, da fé, do perdão, da santidade, da sabedoria, do serviço, de bons relacionamentos, da semeadura. Feche seus olhos nessa tarde, queridos. Eu quero convidar você juntamente comigo a orar, dizer: Senhor, me traz de volta esses princípios. Meu Deus, Senhor, se em algum momento, alguma rota eu desviei desses princípios, há uma palavra do Senhor atrás de mim dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada discípulo aqui, meu Deus, de cada líder, de cada irmão e irmã que está aqui nessa noite, meu Deus, o quanto nós precisamos, quanto que nós necessitamos voltar aos princípios, quanto que nós necessitamos, meu Deus, de voltar às verdades, para que delas jamais nos desviemos. E nessa noite eu oro pela tua igreja, eu oro, Espírito Santo, que o Senhor venha gerando isso dentro de nós. Traz-nos de volta aos princípios da tua palavra, como vimos aqui hoje à noite, ao princípio da honra, meu Deus, porque nós sabemos que cada princípio que cumprimos nos levam para um destino diferente. Não queremos ser homens e mulheres que vivem quebrando os preceitos da tua palavra, não, nós queremos viver por elas, queremos viver pela tua palavra, andando no princípio da honra, andando, meu Deus, no princípio da verdade, da fidelidade, da gratidão, do amor, da fé, do perdão, da santidade, da sabedoria, meu Deus, do servir, de bons relacionamentos, o princípio da semeadura. E eu oro nessa tarde que o Senhor derrame em nossos corações e nos faça transbordar para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Diga amém e dê um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia!